para mais um episódio do Junglecast com o Belisário como co-host, que ele vai apresentar o nosso convidado de hoje. Bom dia a todos. É uma grande honra entrevistar hoje o Antônio Azevedo. Antônio Azevedo é uma das maiores lideranças empresariais da Amazônia, está à frente, preside o grupo TVLAR, que inclui a rede de lojas TVLAR, a rede de lojas TVLAR Motors. Ele é sócio também da Yamaha e o grupo inclui ainda um shopping mall, o Plaza Mall. O Antônio também participa de quase todas as grandes entidades empresariais da Amazônia, como Federação das Indústrias, Federação do Comércio. Foi fundador do CODES, uma entidade importante hoje que reúne e congrega quase todas as entidades na região, aqui no estado do Amazonas, um compromisso de promover o desenvolvimento socioeconômico, especialmente de Manaus. E também o Antônio Azevedo nos dá a grande honra de ser membro do Conselho Diretor da Associação Panamazônica. Dito isso, devolvo a palavra para o Eric para continuar a entrevista. Então, welcome to the jungle, mais um episódio incrível com o seu Antônio Azevedo, que, meu Deus, né, Belisário? Apresentou de forma incrível. Seu Antônio, é um prazer estar aqui. É um prazer estar tendo você aqui compartilhando um pouco da tua história, um pouco da história da empresa, para a gente conseguir estimular as pessoas que estão assistindo a gente, compartilhar essa fome de empreendedorismo, fome de crescimento, principalmente o crescimento para nossa região amazônica. De novo, Belisário, quero te agradecer. Essa parceria com a Panamazônia é incrível e o que a gente está conseguindo construir, conseguindo romper essas barreiras e enviar essas mensagens está sendo realmente algo muito enriquecedor. E eu quero começar te conhecendo melhor, né? A gente já se vê em alguns encontros da Panamazônia, mas eu quero começar te conhecendo melhor quem é o Antônio e por que o Antônio decidiu empreender. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Primeiramente, é um prazer estar participando do teu programa, Eric, o Junglecast, né? Agora aqui com o co-host da Panamazônia, com o Belisário. E eu queria rapidamente, assim, falar um pouquinho da nossa trajetória. Eu me chamo Antônio Azevedo, eu sou amazonense, nascido aqui, né? Completando esse ano 60 anos. E a minha formação, estudei sempre no Instituto Cristos do Amazonas, no finado professor Orígenes, né, Martins. Foi meu professor também, estudei no CIEC também. Então, naquela época foi um período muito bacana, né? Inclusive na época da Semana Santa, na Semana da Pátria, né? A gente fazia todo dia, se cantava o hino nacional. Então, o pessoal daquela época sabe cantar o hino nacional. Mas depois eu servi também o Exército, né? Passei um tempo lá no NPOR. Então, isso deu também uma formação puxando um pouquinho para disciplina. Então, a gente tem assim uma formação bem rígida nessa parte, além de ter uma paternidade, o pai, né? Foi sempre muito rigoroso na disciplina. Então, nós temos assim como um dos princípios basilares a disciplina assim no meu caráter. E depois a gente fomos para a universidade, né? Eu estudei na Universidade Federal aqui, graduei na administração e também em economia. Depois fizemos alguns cursos de MBA, tanto ligado à USP como também à Fundação Getúlio Vargas. Então, na parte de formação foi essa, mas a minha vida profissional, na realidade, sempre foi dentro da empresa. Eu comecei a trabalhar no dia 20 de fevereiro de 1974. Na época eu tinha 12 anos, né? Então, até para trabalhar, foi preciso ir no juizado de menores para pegar uma autorização. Trabalhar na própria empresa da família.
Eu comecei trabalhando como auxiliar de escritório, Belisário. Trabalhava meio expediente, né, e estudava meio expediente. E ganhava também meio salário naquela época. Mas foi muito bacana, porque era algo assim até estimulante. E você estudava, você via também, tinha uma noção da vida empresarial. E eu passei praticamente por todos os setores da empresa. Trabalhei no depósito, até carregando como ajudante, como motorista de caminhão, gerenciei a departamento de crédito e cobrança, o CPD, antigamente aqui era CPD, a empresa não tinha computador, o computador era, a gente alugava computador naquela época, você fazia todo o processamento em batch, né? Naquela época era assim. E depois, né, quando eu me formei, aí eu já assumi a diretoria administrativa e financeira e fomos galgando, né, ao longo dos anos. E com a morte do meu pai, eu assumi, né, a empresa. Hoje nós estamos já há mais de 40 anos de trabalho direto, sem interrupção. Né? Na vida profissional, eu gosto muito de esporte, né? Eu gosto de correr. Ultimamente tenho feito triatlo também. Você falou 60 anos, nem parece, né? Assim, tá bem jovem ainda. Quero chegar na sua idade desse jeito. Eu sempre digo que a gente tem três eixos que a gente tem que cuidar bem, né? Você tem que cuidar do corpo, você tem que cuidar da mente, tem que cuidar do espírito. Se você está bem nesses setores, você consegue trabalhar, você consegue produzir, você consegue ter uma longevidade. E raramente eu adoeço, né? Em função disso. Gosto de meditar de manhã, né? Faço meus exercícios e trabalhar também, porque o trabalho estimula o homem, como dizia o meu pai, para a vida. Isso é muito legal. Tu consegue compartilhar um pouco com a gente da tua rotina diária? Como que Belisário comentou com a gente, né? São 4 empresas expressivas, de tamanhos expressivos. E fala um pouquinho da tua rotina diária. Você comentou um pouco que você medita, você faz exercício físico. Como que você consegue acompanhar a trajetória dessas 4 empresas e ao mesmo tempo alinhar esses 3 setores que você... Deixa eu complementar essa pergunta. O Antônio também podia falar um pouquinho pra gente. Antes do corpo, né? Da saúde. E o Antônio também teve uma transformação na vida dele. Poucas pessoas conseguem fazer. E tu quer falar um pouquinho disso também, Antônio? Bem, nessa parte aí de prática, né, esportiva, como eu venho do exército, a gente sempre tinha esse hábito, mas depois a gente começa a relaxar. E quando eu ia fazer 40 anos, eu já estava praticamente um pouco obeso, vamos dizer assim. Então eu resolvi assim, eu olhei assim para o futuro, digo, bem, vou fazer 40 anos, daqui para frente é ladeira abaixo. Então, aí eu escolhi assim, bem, eu acho que eu vou começar a correr. Naquele ano, antes de completar 40 anos, eu resolvi correr uma maratona. Por acaso, eu me inscrevi, eu digo, eu vou procurar uma maratona mais desafiadora, mais famosa. Aí me inscrevi para a Maratona de Nova York, né? Então, Nova York tem um sorteio, né? E por acaso eu fui sorteado, aí eu comecei a treinar, né? Nesse primeiro ano, perdi mais ou menos uns 15 quilos, né? Mas isso mudou a minha vida de lá para cá. Então, eu já corro praticamente há 20 anos. E isso me trouxe assim um condicionamento, né? Você muda o corpo, mas muda principalmente a mente. A sua autoestima, a sua disposição para o trabalho, a sua motivação também. Então, e eu passei, a partir de então, a ser também um motivador de outras pessoas para que eles possam praticar esporte. E isso também induziu como a nossa empresa tem um propósito de ajudar as pessoas a viverem melhor, eu criei a Corrida TV Lá. Então, em 2018, nós fizemos uma primeira Corrida TV Lá, reunindo aí 1.500 corredores. 2019 foram 2.000 participantes. Depois veio
a pandemia, nós suspendemos, e agora, dia 18 de setembro, vai ter a terceira corrida TV lá. Legal. Aproximadamente 2.000 corredores também, é sempre na ponte, é num domingo. É algo que as pessoas também acabam se influenciando positivamente. Você às vezes fala para a pessoa, né, mas elas não se convencem. Mas pelo exemplo você consegue mudar o mindset, a motivação das pessoas. Se ele consegue, eu também consigo. E é muito bacana, porque é algo motivador, né? É um ciclo virtuoso. Você começa a perder peso, começa a aumentar a autoestima, começa a aumentar outras motivações para a própria vida. Isso foi um aspecto transformacional na minha vida. Então hoje eu me sinto muito bem disposto para trabalhar. Eu acordo, a minha rotina começa às 5 horas da manhã. Então até mais ou menos 8 horas eu estou envolvido ou com meditação ou com a minha prática de esporte. Só então eu venho para a empresa. Né? Mas na empresa a gente tem uma dinâmica, tem uma equipe, né? Montamos, com certeza a gente vai conversar mais para frente, mas montamos uma estrutura que permite a gente ter uma governança, né? E a gente acompanha os indicadores, o desempenho das empresas. Belisário, a gente tem uma curiosidade muito legal. É o nosso segundo bate-papo hoje com esse projeto da Panamazônia. E pela segunda vez, um empresário, um empreendedor que serviu ao Exército. Então, né, Fernando? O Fernando tá ali, né? Controlando a gente. Também serviu, foi da AMAN. Então a gente começa a entender um pouco as vantagens e a importância de ter. Você viu que logo que veio na mente dele, poxa, o Cristo, a gente tinha a Semana da Pátria e etc. Então veio muito isso. Então acredito que. Tu acredita, Belisário, que isso são. Assim, é meio que uma pergunta óbvia, mas até perguntando de você e de você também. O quão isso foi importante para sua carreira e o que você vê de importância? Eu acho que deve ajudar na disciplina, né? Sem dúvida. E agora eu tenho a impressão que a história do Antônio, a história familiar dele, já vinha a disciplina muito forte, porque ele é filho do comendador José Azevedo, grande Amazônia, das maiores lideranças empresariais que nós tivemos na Amazônia, né? E o Azevedo era uma pessoa conhecida pela disciplina, não é, Antônio? Antônio, a respeito disso, eu queria que falasse um pouquinho do começo da empresa. Eu vou te contar uma história que me contou o Dr. Roberto Tados, que era discípulo do teu pai. Sim. Ele falou uma vez com o empresário: olha, não é à toa que o José Azevedo teve sucesso. Quando eu era rapazinho, nós íamos para o cinema no domingo. Quando a gente saía do cinema à noite, já estava tudo apagado. Manaus todas as luzes apagavam. Uns 60. Todas as luzes apagavam. Faltava muita energia. O pessoal apagava. Manaus, a gente saía do cinema, estava tudo escuro. Manaus das escuras. Só tinha uma casinha que tinha uma luz acesa. Zé Azevedo. Ele ficava de domingo até altas horas da noite. Ele ficava lá trabalhando na oficina dele. Aqui tinha oficina de rádio. Então, teu pai, né, sozinho, porque tem muita história de sucesso aqui em todos os lugares aqui na Amazônia, tem muitas histórias de sucesso. Mas sempre alguém teve a ajuda de alguém, ou teve da família, ou teve de um sócio. E o teu pai, ele foi só, né? Eu acho que se não fosse a disciplina dele, não teria. Queria que falasse um pouquinho disso, desse início. Sim, Belisário, e contar um pouquinho da história do Grupo TV lá é naturalmente contar a história dele. Inclusive, nós temos um livro já na segunda edição que conta toda a trajetória, né? A saga de um imigrante português. Na realidade, ele migrou aqui ainda criança. Os pais vieram de navio, né? A minha avó grávida do segundo filho, que seria a minha tia,
E aqui chegando, com pouco tempo ele ficou órfão de mãe. E meu avô foi para o interior e ele foi criado pela avó. A avó, ele e a irmã já tinha nascido, que era a minha tia, já falecida também. Então, na época, ela, para sustentar os dois, ela lavava roupa para fora. Então, ela era lavadeira. E sustentou os dois filhos com isso. Ele levava a roupa na cabeça. E o sonho dele era tirar a avó dessa situação. Ela trabalhava muito, né, para poder sustentar os dois. E aí ele começou trabalhando como empregado numa firma que não existe mais, Antônio Henriques e Companhia Limitada, né? Ele era sócio do meu avô tinha uma sociedade com ele. Exatamente. Então essa empresa ela funcionou até o início da década de 80 por aí, né? Depois acabou. Então ele começou a trabalhar como aprendiz de radiotécnico, né? E lá ele aprendeu o ofício e fez o curso por correspondência, aquele Instituto Universal Brasileiro, que mandava os kits, mandava as apostilas, e ele aprendeu. E depois o dono da oficina resolveu encerrar a atividade. E ele, diferentemente dos outros, ele preferiu receber como indenização os equipamentos, né? Ferro de solda, teste, e assim ele deu bem de capital para começar a empreender. Então começou o espírito empreendedor naquela época, sim. Montou uma oficina, né, chamada Oficina Antena, e ele tinha uma motoneta, ciclomotor, que ele ia na casa dos clientes consertar. E nessa época ele também dava aula no Senac de radiotécnico e escolhia os melhores alunos para serem o empregado dele na oficina. E ele tinha uma verdadeira linha de montagem, ele tinha uma forma diferenciada de consertar, né? Rádios menores, que não precisava ele ir na casa, o cliente trazia na oficina, botava na bancada e ia orientando cada um o que precisava fazer ali do reparo. Então era praticamente em série o trabalho. Depois ele começou a comprar os componentes em São Paulo. Ele só consertava inicialmente, depois começou a comprar os componentes lá na Santa Efigênia, que é o local onde vendia os componentes. Naquela época, radioeletrolas era um móvel que fazia parte da mobília da casa, ficava na sala, né? E eram normalmente grandes, e os componentes eram válvulas, ou seja, era volumoso. Então, nessa mudança de forma de trabalhar, ele começou a incorporar também o comércio, porque ele começou a vender também os componentes. E aí, com o advento da Zona Franca, veio também a televisão, as TVs, né? Embora que aqui em Manaus, naquela época, em 1963, 60, não existia televisão, a emissora. Aqui se vendia mais para turista. Quem comprava TV aqui buscava pegar a emissora de Caracas. Alguma coisa se pegava lá, alguns programas, inclusive há relatos, né, que no assassinato do John Kennedy assistiram pela televisão aqui. Mas era algo muito difícil. Então, a TV foi o principal produto. Por isso, importadora TV lá. E aí tinha o slogan: vende, instala e dá garantia. Ou seja, ele já tinha o pós-venda garantido. O cliente não tinha código de defesa do consumidor, mas ele dava garantia. Os TVs eram importados, não existia Zona Franca industrial aqui. Era só comercial, né? E aí, desse primeiro experimento, loja, oficina, ele começou a migrar também para outros produtos, como linha branca, geladeira, fogão, também importado, né, lá do Panamá, e depois móveis. E aí começou, no final da década de 60, abriu a primeira filial no Educando, na Joaquim Nabuco, depois no Educandos, depois na Alvorada, e aí foi crescendo. Aí introduziu também um crediário, e nisso a empresa realmente partiu para uma fase de crescimento. Então, mais ou menos, Belisário, foi o início. O início
foi como prestador de serviço. E o sonho dele o que motivou aquele espírito empreendedor foi tirar a avó do tanque de lavar roupa, né? Legal. E dessa oficina, né, na década de 60 para hoje, 2022, qual foi o crescimento? Hoje são quantas filiais? São quantos empregados? Qual é o tamanho do grupo? Bem, hoje nós temos 78 lojas espalhadas no interior do estado do Amazonas. Né? É a empresa da TV Lá. É a loja mais, vamos dizer assim, pulverizada no interior. Nós estamos também presentes em Roraima, tanto em Boa Vista como no interior. Tem 8 lojas que fazem parte dessas 78. Nós tivemos uma expansão muito forte na pandemia, porque eu entendi que nós devíamos ter uma presença física no interior, até para cumprir o nosso propósito de ajudar as pessoas a viverem melhor. Então, nesse meio tempo também, já há 37 anos, nós somos sócios da indústria Yamaha. A TV Lá foi quem trouxe a indústria para a Zona Franca de Manaus. Tinha a Honda aqui, a Yamaha não estava, e a Yamaha precisava de um parceiro local. Naquela época, a Suframa exigia. E aí nós fomos aquele que viabilizou isso. Papai comprou o terreno, entrou com uma sociedade. E hoje nós somos... Teve alguma coisa a ver com som? Porque, se eu não me engano, a Yamaha ela tem uma linha... Sim, a Yamaha começou com som, mas essa divisão são motores, né? É distinta, embora faça parte do mesmo grupo, mas o segmento motos e motores, né? Então, aí há mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos isso, nós entramos também no mercado de shopping center. Nós tínhamos ali na Djalma Batista um imóvel muito grande e resolvemos fazer um centro comercial que acabou virando um shopping, né? E hoje está lá o Manaus Plaza Shopping com centro de convenções. E a questão de mais ou menos uns 7 anos, nós fizemos um spin-off da TV Lá, ou seja, nós separamos a venda de motocicleta que era junto com o eletrodoméstico, nós criamos outra empresa separada, a TV Lá Motos, que hoje tem 10 pontos de venda, 10 concessionárias, tanto na capital como no interior do estado, do Amazonas, né? Então, basicamente, o grupo empresarial é formado dessas empresas. Então, na verdade, são 88 lojas, não é isso? No total, sim, incluindo as concessionárias. Como que... Aí vem aquelas perguntas de empreendedor, né? 88 lojas. Tu consegue compartilhar um pouco com a gente de como tu faz a gestão dessas 88 lojas? O que você tem assim de chave que virou a chave e que você consegue hoje entender o que acontece nessas 88 lojas e consegue medir o desempenho delas? Sim, isso aí nasceu com uma mudança também do modelo de gestão. Meu pai, como falou bem o Belisário, ele trabalhava domingo a domingo, né? Iniciou trabalhando muito duro, não tinha folga, na realidade. E ele sempre gostou também de trabalhar, era o estilo dele. E pelo fato dele trabalhar muito também e ser o empreendedor, era muito centralizador. Então você tem um limiar, né, de controle, de gestão. O meu estilo, eu sempre fiquei muito preocupado em herdar esse modelo de gestão. Então a minha maior preocupação foi organizar as empresas. Primeiro porque deveria passar por um processo de sucessão. E uma coisa é você ser dono de uma empresa, outra coisa é você ser sócio. Você tem sócio, você tem que prestar conta. Então, eu não sou filho único, então nós somos 4, né? E aí, a partir do momento que ele sai de cena, eu tenho 3 sócios, né, para prestar conta. Então, a primeira coisa que eu fiz antes dele falecer, naturalmente, foi dar uma organizada na estrutura organizacional. Criamos holdings, organizamos as empresas, né, holdings para compor as empresas, holding
operacional, que a gente chama, e holding dos imóveis para separar. E também holdings para cada núcleo familiar. Isso alicerçado no acordo de acionista também. Porque quando você é dono, você faz o que quer. Quando você é sócio, você tem que ter regras. Tanto para entrar, para trabalhar, para sair, né? E também criei um conselho, tanto de sócio, um conselho de sócio que toma decisões de investimento, decisões mais macro, mas também um conselho de administração. E tem 3 conselheiros externos, além dos sócios, que se reúnem mensalmente, em que as empresas prestam conta. E abaixo do conselho de administração, uma diretoria, né? Nós temos superintendentes que cada superintendente cuida da sua área, né? Então, eu digo sempre que o superintendente é a autoridade máxima, né? O Silvio Santos, que é o grande empresário, que ele não é empresário, ele é animador, né? Mas ele tem uma máxima que ele diz, o segredo dele é contratar pessoas mais competentes que ele. É muito importante a gente entender o que nós temos de melhor capacidade e habilidade, focar nisso, mesmo que a gente esteja no nível máximo ou nos níveis maiores da organização, né? E preencher isso com equipe, aquilo que a gente não consegue ter uma habilidade e capacidade tão expressiva. Sim, é verdade. Então, esse time todo é que faz com que você tenha capacidade de gerenciar uma empresa com tanta quantidade de filiais. E na superintendência de vendas, por exemplo, nós temos vários níveis, né? Tem a superintendente, tem os gerentes regionais e depois tem os gerentes, ou seja, você vai cascateando essa administração. Ou seja, assim você tem condição de ter um gerenciamento, saber o que está acontecendo e cobrar. E ter as reuniões também, indicadores de desempenho. Esses indicadores, eles são apresentados, né, mensalmente na reunião do conselho, mas semanalmente nós temos uma reunião de desempenho para ver os indicadores que não estão na meta, o que você deve fazer também. Então, o gerenciamento ele tem que ser ativo, ele tem que ser permanente, para que você possa ter as empresas na mão. E, além disso, também, a minha função básica é mais do aspecto comportamental, como eu digo. Eu tenho gestor na área de venda, na área comercial, de compras, na área de marketing, na área de recursos humanos, na área de tecnologia, na área financeira, tem controller, enfim, esse pessoal, ele é especialista no que eles fazem, né? Então, eu cuido da filosofia da empresa. Nós temos, primeiro, um propósito, ajudar as pessoas a viverem melhor. Temos 8 valores que eu não abro mão. Começa com a espiritualidade. O americano diz o seguinte, na nota de $1, In God we trust. O que eu posso fazer para não dar nenhuma conotação religiosa, né? E também colocar isso como um valor fundamental dentro da empresa. Chamamos de espiritualidade, que não exclui nenhuma religião, muito pelo contrário, né? O que você acredita que exista acima de você? Exatamente. Até porque, por exemplo, na pandemia, isso foi fundamental para manter a organização unida, né? Apesar das dificuldades, a gente está ali no espírito de equipe, que é um dos outros valores. Dos 8 Pode falar. Eu estou curioso para saber. Pode falar os 8. Espiritualidade. Nós temos uma paixão em servir. O meu pai sempre falava assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Concordo plenamente. Então, nós vivemos, e a nossa empresa é serviço. Então, tanto servir o público interno, principalmente externo, com todos os stakeholders da empresa, né? Nós temos o respeito, que é fundamental, que eu sempre digo que é o verniz das relações. Não, a meta, os indicadores de desempenho são importantes, mas não basta você chegar à meta a qualquer custo. Você tem que saber como você faz isso. Não é pisando nas pessoas, não é desrespeitando as pessoas. Então é fundamental a gente ter isso em mente, e o pessoal tem, né? Esse é o outro valor. A perseverança, imagina, né? Num momento tão adverso que vive o país, né? Se o empresário não tiver perseverança, ele desiste.
Belisário, as empresas que empreendem, que começam, a maioria morre por falta de perseverança, por falta de resiliência. E o empresário no Brasil, temos que tirar o chapéu. Ele é muito resiliente, ele é muito perseverante. Porque as dificuldades, por que está fazendo isso, né? Você podia estar... A gente nada numa correnteza forte, né? Contra a correnteza. Exatamente, contra a correnteza e ela é forte. As coisas acontecerem. O espírito de equipe é outro valor fundamental. Ninguém faz nada sozinho. Você perguntou, como é que você consegue dar conta de tudo? É uma equipe de trabalho. Você não faz nada só. Então você tem que ter... Que envolve a confiança também, né? Esse pessoal vivenciando esses valores para formar essa equipe. Então a questão da inovação. Nós temos isso depois da pandemia, ficou muito patente que nós não podemos ficar fazendo a mesma coisa. Se você fizer a mesma coisa, o resultado, eu sempre digo, vai ser menor. Isso. Do que... Porque a concorrência já está por si só fazendo diferente. Se você fizer igual, você vai ficar cada vez menor, não é igual. Você não vai ter o mesmo resultado. Eu tenho duas reflexões aí, né? Tem aquela reflexão que é a mais conhecida, que é, se você quer resultados diferentes, faça algo diferente. Não tem como a gente conseguir resultado diferente fazendo tudo igual. Porém, a gente tem a questão do equilíbrio, que eu acredito muito. Então, eu até costumo compartilhar com o Belisário que eu, na minha vida, enquanto empreendedor que trabalha em família, é equilibrar o que a geração anterior a mim faz com as inovações de hoje. Então eu busco sempre o equilíbrio entre essas duas informações. Valores nunca saem de moda, são atemporais. Pode vir a dificuldade que for. Grande parte desses valores vieram realmente da cultura da matriarca, que foi a minha bisavó. Um dos valores que são balizares da empresa é a lealdade. A lealdade diz respeito a todos que envolvem a empresa, tanto os colaboradores, quanto os fornecedores, quanto os clientes. A minha avó falava o seguinte, né? Dívida a gente tem que pagar, nem que tenha que comer capim. Isso ela ouvia lá em Portugal dos seus avós, né? E ela repetia isso para o meu pai, né? Então... é uma questão, assim, da gente valorizar nos valores, né? As diretrizes, os valores da família que estão incorporados na empresa, porque a empresa é familiar, não é uma multinacional, ela tem a cara de uma família. Valores estão ali na entrada, né? Aqui na sala de espera, estão lá os 8 valores. Mas tem um valor que eu não vi lá, que é uma coisa que eu vejo em ti, que eu vi no teu pai, né? Eu vejo em vários empresários de sucesso, mas não em muitos. Essa coisa de sacrifício, né? Porque o empresário, ele quer usufruir, é natural, do lucro, da riqueza que ele gera, né? O Jaime Benchimol, outro dia estava numa palestra, ele comentou que a Bemol só distribuiu lucro 40 anos depois de criado. Deve saber essa história, né? Sim. O teu pai era uma pessoa que tinha uma vida muito simples. Eu vejo a mesma coisa em ti. Né? Uma vida muito simples. Obviamente, a empresa que vocês têm permitiria vocês terem um padrão de vida muito superior, mas vocês preferem ter uma vida simples. Queria que falasse um pouquinho disso. Então, esse é um dos 8 valores, é a simplicidade, né? A simplicidade na forma de você tratar o cliente, na simplicidade na forma de você resolver problemas, porque é fácil você complicar. A simplicidade também vem de berço, né? Porque a minha avó também tinha, né, essa tendência da simplicidade. E a simplicidade remete também à economicidade, né? Você dá o passo conforme a sua perna, né? Aí a minha avó falava para o meu pai, outro ditado também, que naturalmente acaba sendo balizador, né, dos valores e também do direcionamento da empresa. Falava assim: meu filho, a gente ganha 3 vinténs, gasta 2
e guarda um para o dia de amanhã. Então, essa é uma regra que o brasileiro não tem por hábito. Naquela época, lá em Portugal, nas dificuldades, não tinha previdência, não tinha aposentadoria. Então, se alguém ficasse doente, precisava realmente recorrer à poupança. E a poupança mesmo, literalmente, era guardar o dinheiro no colchão, né? Então, meu filho, você ganha 3 vintém, gasta 2 e guarda 1 para o dia de amanhã. Isso é uma propensão a poupar de 33%, né? Quantos fazem isso hoje? Ninguém faz isso. Você usa até o crédito. Gasta 100, ainda pega mais 50% do que você ganha em crédito. A gente poderia até entrar em um outro assunto que seria a autorresponsabilidade, que eu vejo que não só o empreendedor, mas o brasileiro, em geral, ele terceiriza muito a responsabilidade sobre ele, né? E fica aí a dica, né, dos 33%, que eu acho incrível. Acho que o principal produto é esse, Belisário. Não é exatamente o viver simples, mas o principal produto é a tranquilidade de poder ter uma plenitude de estrutura econômica financeira por muito mais tempo, mesmo que você viva um pouco mais simples. Uma questão fundamental nesse princípio, nesse valor, é que você tem que adequar a tua vida àquilo que você ganha. Você tem que ter, para isso você tem que usar a simplicidade também. Às vezes você tem um padrão de vida muito maior daquilo que você ganha. E aí você se torna pobre, porque você vai estar sempre endividado, né? Quando você tem um padrão de vida adequado e você ainda tem um superávit, você tem uma vida com menos estresse, com menos conflito, até mesmo familiar, porque grande parte dos conflitos vem exatamente da questão financeira, da forma com que você vive. Então a simplicidade é fundamental num mundo em que as pessoas querem consumir mais do que efetivamente ganham. Essa questão da economia, acho, bom, seu pai também, ela reflete numa mente independente, que olha, eu dependo de mim mesmo, eu que tenho que resolver meus problemas, eu não dependo do Estado. É, no fundo, uma mente liberal. E aí eu queria puxar essa conversa para isso, né? Para que você falasse um pouco, Antônio, eu sei que você compartilha desses ideais, né? Da importância de medidas liberalizantes para os negócios. Sim, é fundamental. Belisário, a presença do governo acaba sendo uma presença, eu acho que é necessária no início, né? Por exemplo, o modelo Zona Franca é uma contradição, mas foi fundamental para desenvolver a região. Mas precisava ter outras ações complementares para dar independência. As transferências de recursos do governo para a população acaba também entorpecendo as iniciativas empreendedoras, né? Você que é empreendedor, que paga os impostos, você vai ver no final do mês, né? É claro, você tem um sócio que a maior parte do resultado é o que a gente estava conversando antes, para o governo. E se você tiver lucro, né? Se você tiver lucro, aí sim, esse aí é a sua parte. Que normalmente hoje, com a taxa de juros que está lá em cima, se você tem um endividamento, né? Você está sempre no vermelho. Então a presença do Estado, assim, o Estado gastador, ele é pernicioso, né, para as empresas, porque quem em última instância vai pagar a conta são os empresários, são as empresas, porque o governo não produz nada. Ele teria que sim incentivar as iniciativas empreendedoras. Quando a gente vai para o interior, por exemplo, a gente não vê a pujança econômica. Normalmente, o interior depende do funcionalismo público, que depende, a prefeitura depende das transferências, tanto do Estado quanto do governo federal. Ou seja... E quem fomenta é o empresário. Exatamente. E aí você agiganta cada vez mais a máquina, tornando o processo empreendedor muito mais caro. Além das regulamentações, Belisário, nós estamos aqui na Amazônia
E nós temos grandes desafios, muito maiores do que no resto do Brasil. Empreender na Amazônia é um grande desafio, porque nós temos limitações na área de logística. Nós não temos estradas, as nossas estradas são os rios. Hoje, 80% das minhas lojas estão no interior. Depende de um transporte arcaico, né, fluvial, que não tem regularidade, que não tem uma precificação homogênea, que dependendo do período do ano, é uma outra configuração, né? Você tem que fazer transbordo, a insegurança é completa, né? O governo, sim, devia se concentrar nas coisas que ele precisa fazer. Saúde, segurança, que é fundamental para dar um ambiente de negócio mais favorável. Então, a logística é o primeiro grande desafio amazônico. O segundo, Belisário, é conectividade. Você não sabe o que é fazer uma loja funcionar no interior, onde o celular não funciona, a internet nem pensar. Você tem que contratar canais de satélite, que fica muito mais caro, né? E aí eu queria complementar, já que a gente entrou mais, né, nessa questão dos desafios, que você consegue visualizar para frente? Qual que é o projeto do Antônio junto às suas empresas o que você projeta para crescimento Antes do Antônio responder isso, eu não queria perder o gancho de uma coisa que ele falou. Ele falou da questão da conectividade, né? Da falta de internet. E nada funciona sem internet hoje, não é, Antônio? O Antônio está levando, como ele disse, né, as lojas para o interior. Hoje a maior rede de lojas do interior do Amazonas teve lá. Ele está prestando serviço também, porque ele leva a internet. Inclusive, ele contrata a internet de uma empresa que é associada à Panamazônia, que foi o nosso primeiro entrevistado, que é de Ioran Yael, a Ozônio, não é isso, Antônio? Também, alguns locais. E aí o Antônio, ele já me contou outro dia isso, e é incrível, as pessoas não têm internet, e aí as pessoas vão usar a internet da loja. Então ele está levando a internet para o município. Se não tem internet, ele leva a loja, ele precisa da internet para a loja funcionar, e leva a internet para a população. Teoricamente faz o privado fazendo mais que o público aí. Tem mais dois desafios. Antes de responder a sua pergunta, tem mais dois desafios. O outro desafio é você conseguir dar crédito no interior, né? Porque, imagina, a pessoa ela não mora na cidade, na sede do município, mora nas comunidades. Você dá crédito na cidade até... Tudo bem, você tem lá uma pessoa que é funcionária pública, que tem um emprego regular, ou tem aonde ele mora. Mas quando ele mora numa comunidade, você primeiro não acessa ele, né? Depois ele não tem um emprego, ele vive de subsistência, né? O que ele consegue de adicional é o que, vamos dizer assim, o que ele pesca abaixo do peixe, é o que sobra da sua subsistência que ele vai tentar vender no município quando tem preço. Porque às vezes, por exemplo, o açaí, ele colhe o açaí, ele vai para o município mais próximo, o que ele gasta de combustível não dá o preço para ele poder viabilizar. Então, aquilo que seria uma atividade econômica que o mundo compra, o Brasil todo consome, não tem preço no município onde ele vende. Aí tem um experimento muito bacana lá do Irani Bertolini, que é da Panamazônica também, e está levando a fábrica no interior. Isso está criando mercado no interior. Tá certo que ainda é uma escala pequena, mas é um experimento. Quando tiver 2, 10, 3, 4. Exatamente. Então eu já falei de 3 desafios. Quarto é a energia elétrica, por incrível que pareça. Parece uma coisa boba, mas apesar de ter unidades, né, geradoras termoelétricas no interior, mas há sempre a falta de energia, porque dá um problema no gerador, aí fica 2, 3 dias sem energia, meio dia sem energia, e o cliente que vai na loja precisa. Todos esses desafios fazem com que o amazônida seja uma pessoa de terceira categoria. Isso. É um brasileiro de terceira categoria na Amazônia, quando na realidade, se nós temos na Constituição que todos os brasileiros são iguais e tudo mais, nós temos brasileiros
de terceira categoria, porque às vezes ele não tem a segurança de uma previdência social, não recolhe, não tem acesso à internet, não tem acesso à educação, não, ou seja, hoje você está criando um abismo de desigualdade entre a média da população brasileira e a média da população amazônica, principalmente do interior, né? Então esse custo que é brasileiro, né, tem que ser minimizado. E a nossa ida para o interior é exatamente para ajudar a minimizar isso, porque daqui a alguns anos, quem defende, quem protege a floresta, na realidade, é o Amazonas. Quem vive dela. Quem vive dela. Nós temos que olhar o homem amazônico e não olhar somente a preservação pela preservação. Então aí vem todas as questões que impeditivas de gerar emprego e renda no interior, porque nós viramos uma região xiita, né? Cercado de estados que estão se beneficiando dos seus recursos naturais e aqui de uma forma extremada, né? Impedindo qualquer avanço em investimentos que são até importantes para o próprio Brasil. Então, Aleixo, um quarto, você citou 3 desafios, né? Um quarto desafio seria esse excesso de legislação ambiental. Exatamente, Belisário, mas esse aí vem de Brasília, então esse aí precisa ser repensado, porque tem empresas e a gente vê que tem projetos importantíssimos para o Brasil que estão congelados em função dessas faltas de licença. A mina de potássio, por exemplo. O potássio, nós estamos ali do lado, o agronegócio está do lado. A gente importa potássio lá da Rússia, lá do Canadá, enfim. Ou seja, o Brasil brigando contra ele mesmo. Nós precisamos vamos dizer assim, nos acertar, nos alinhar como brasileiros, porque não é só a questão política, mas a questão econômica, ideológica, que acaba tendo vários Brasis, né? Por que aqui é tão xiita e lá nos outros estados, vizinhos nossos, né, estão se beneficiando dos recursos naturais? A gente importa peixe, o tambaqui, que é o maior consumo per capita do mundo de peixe aqui no Amazonas, né? E nós deixamos de ser produtor para ser consumidor de outros estados, né? Gerando emprego e renda lá. Eu poderia falar aqui, mas você que está assistindo, só com isso que você ouviu agora, seu Antônio, eu tenho certeza que você vai entender a importância de ter mais liberdade de construção de riqueza aqui na nossa região. Pode seguir agora com os projetos. Eu estou curioso para saber o que você está projetando para o futuro das suas empresas. Bem, nós há mais ou menos 2 anos decidimos nosso planejamento estratégico. Nós sempre temos plano para 5 anos, né? Uhum. Tem uma presença física em todos os municípios do Amazonas. Eu queria realmente estar presente. E nós chegamos até 80% dos municípios. E encerramos esse ciclo de expansão agora em Humaitá, que eu vejo que vai ser brevemente o principal município depois de Manaus, pela sua pujança, pela sua capacidade empreendedora. Foi lá que foi construída uma ponte recente para ligar com Rondônia? Foi lá que foi inaugurado? Mas lá liga com Rondônia, não é? Humaitá é o ponto ali central, onde está a atividade no sul do Amazonas de produção agropecuária. Então vai crescer muito mesmo. E a soja também está chegando. Pois é, mas lá chega estrada, não chega? Chega de Rondônia. Chega de Rondônia, né? Então, teoricamente, aquele pedaço tá ligado já tá interligado. no país. Tem um grande terminal graneleiro lá, tem investimentos lá de bilhões. Então, é algo que vai induzir o empreendedorismo vocacionado para a região, que é o que nós precisamos, né? Então, a presença física foi o que eu foquei. E no ano passado nós abrimos 29 lojas
né? Todas no interior, todas, 100%. Nenhuma na capital nova. Nós já estávamos com uma presença muito posicionados aqui. E o que eu penso para o futuro é fazer uma grande conexão disso, uma grande plataforma regional, né? Resgatar aí o homem do interior, de forma que ele possa até ser conectado com o mercado, né? Eu sei que a Amazônia ela tem um apelo para o mundo todo. Nós exploramos pouco. E o mundo quer consumir da Amazônia. Eu sei que a Amazônia nunca vai ter uma escala em função até do nível de preservação. Mas você pode trabalhar essas narrativas e o brand regional para agregar valor na produção, no artesanato, enfim, mapear toda a região, o que realmente tem de aptidões e fazer com que o pequeno possa se conectar com o mercado consumidor. Porque ele vai no município lá da sua comunidade e não consegue dar preço na sua produção, mas se ele vendesse direto, né? O que viabilizaria, o que agregaria de valor na região? E isso iria fazer com que esse homem amazônida pudesse, né, se fixar, não somente ele, mas também os seus filhos, gerar também um desenvolvimento local. Porque com a internet, quando a internet chegar no interior, o fator locacional ele estaria resolvido, porque grande parte dos produtos hoje são digitais. E se você dá uma plataforma em que dá uma solução logística e de comercialização para o homem do interior, é a gente ressuscitar um projeto que eu estou chamando de regatão digital, né? Que a gente possa fazer com que ele não tenha um intermediário, o regatão, mas que ele pudesse vender diretamente a sua produção, né? E escoar isso para os centros consumidores. E o centro consumidor, no caso daqui, é Manaus, o resto do país. Deixa eu ver se eu entendi, se eu captei aqui, porque eu sempre tive vontade de ter essa conversa com o senhor para entender por que nesse mundo tecnológico eu vejo outras concorrentes suas abrindo menos lojas e investindo mais em canais digitais, e vejo o senhor indo mais continuando seguindo esse caminho de uma trajetória mais de físico, de pessoas, de lojas físicas. Então, primeiro eu quero entender um pouco de como o senhor pensa sobre isso e eu estou muito entusiasmado aqui porque eu quero entender se eu entendi. O senhor está pensando em transformar, em de fato fomentar isso que o senhor acabou de falar. O senhor está pensando em ser um hub para esse Amazônida regional conseguir escoar o produto dele? Eu queria fazer uma observação. A presença física da Vevelar, ela fez outras concorrentes, talvez, também ter presença física, mudar as estratégias. Só essa observação. E Sim. Outra coisa, depois dessa resposta, Antônio, já vai passar para o final, para os seus comentários finais. Bem? Mas é isso mesmo. Isso aí é planos assim para longo prazo, né? Porque nós temos que vencer esses desafios. O varejo ele tem se transformado. Hoje, as grandes concorrentes são as grandes plataformas. Primeiro as grandes internacionais, né, mundiais, né, Alibaba, Shopee, enfim, a Amazon. Mas eles têm dificuldade também, logística. Então, ter uma presença física é fundamental. E principalmente numa região em que a logística interna regional é complicada. Né? Só quem trabalha e que opera aqui consegue. Né? Então, você pensa só, se você consegue resolver esses gargalos, esses desafios amazônicos, você vai dar a condição para que o pequeno possa se conectar através dessa presença física, como se fosse um hub mesmo,
né? Um marketplace para o Amazônia lá do interior. Seria um marketplace, né? Com essa conotação física, porque precisa de uma presença física. E depois, quem sabe, induzir isso para que isso seja feito nas grandes plataformas. Por que não? Porque a gente não pode remar contra a tendência, né? Isso é escala, e varejo é escala. A Amazon não domina a logística da Amazônia. Olha que coisa. Não domina, mas ele pode se associar, ele pode fazer parcerias estratégicas. Então hoje você tem que estar aberto a todas as possibilidades, entendeu? Então um projeto que possa resgatar e agregar valor no interior, isso nos move, porque está dentro do nosso propósito de ajudar as pessoas a viverem melhor, de uma forma sustentável, claro. Nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa que tem que dar resultado. Então, eu tenho que procurar minimizar o custo amazônico. Para isso, eu tenho que experimentar, tenho que buscar fazer diferente, né? Como é que a gente melhora a logística? Como é que a gente melhora a conectividade? Quando você resolve esses problemas, você encurta a distância entre o pequeno produtor e o mercado, né? E você começa a trazer para o mercado atividades ou produções que antes estava fora. Não entrava no PIB, porque não tinha preço. É a mesma coisa você querer competir a borracha né, como era extraída, e depois que os ingleses botaram lá no Sudeste, na Malásia, né, o preço despencou. De tal forma que o teu custo de produzir no interior inviabilizou. Então é melhor nem ir lá colher a borracha e transformar naquelas balatas, porque não dava preço. Então quando você resolve essas questões logísticas, obviamente muita coisa que não está no mercado começa a se viabilizar. Você falou em algo muito importante. Quando a gente fala de encontrar soluções ou de melhorar a logística, de evoluir o mercado aqui da nossa região, aparenta para quem está lá fora, de alguma forma, que isso vai gerar uma destruição. Mas não vai, assim, eu acho que nós, amazônidas, somos... Porque eu vivo aqui e converso e tenho as experiências daqui. Eu acredito que nós somos uma sociedade, uma das sociedades mais cuidadosas com o que a gente tem aqui do que outras que eu vejo. Então, acredito que chega lá fora um pouco esfumaçada essa ideia de que a gente quer evoluir aqui e de alguma forma vai deteriorar a nossa região. Muito pelo contrário, tá? Essa evolução, ela vai trazer uma forma de riqueza para nossa região, onde ela vai ser mais bem cuidada ainda do que ela já é. Então, assim, é uma impressão que eu tenho hoje. Quando você tem uma escala pequena e quando você tem o selo de origem, com certeza você agrega muito mais valor do que uma produção em escala, né? Então, a gente tem que aproveitar que nós nunca vamos ter uma escala em função da preservação também, que deve estar associado. Mas isso pode gerar muito valor, agregado também a negócios de crédito de carbono. Porque essa questão do crédito de carbono, com o mercado que está sendo regularizado agora, né, normatizado a nível federal, isso está abrindo muitas possibilidades e modelos de negócio que vai impactar diretamente o homem do interior na questão de regularização da sua gleba, né? E também da própria preservação, porque se ele sabe que está sendo monitorado, que ele pode ganhar dinheiro em cima disso, certamente isso é um contraponto a toda a destruição. Ele vai querer preservar, vai querer produzir em pequena escala para também se conectar no mercado. Exatamente. Antônio, bem, a conversa foi excelente. Eu queria, em nome da Associação Panamazônia, te agradecer e passar a palavra para o Eric também, para ele agradecer em nome do Django Cast. Mas eu queria te deixar antes os comentários finais que você quiser acrescentar.
Bem, eu queria falar o seguinte, Belisário. Primeiro agradecer, né, a oportunidade do JungleCast aqui, da sua presença, e dizer que uma agenda mais liberal para a Amazônia é uma agenda responsável. Nós temos que acreditar no Brasil. O Brasil hoje é maior do que as ideologias, as polarizações. Nós estamos, Belisário, vamos completar 59 anos, agora em fevereiro, né? 59 anos, a gente já passou por várias crises econômicas, dificuldades. Isso é inerente. Nós não vamos ter nunca um horizonte, né, céu de brigadeiro, porque o empresário é isso. Empreender no Brasil é uma atividade também de você buscar as soluções. E se não fosse assim, né, não existiria empreendedor, não existiria empresário. Eu sempre digo para a minha equipe, olha, vocês não vão encontrar, né, um caminho já pavimentado. As dificuldades vão aparecer sempre, mas a gente tem que ter a persistência. Se você não tiver a persistência e trabalho duro, não se consegue. As novas gerações às vezes buscam a facilidade. E eu vejo muito jovem buscar no concurso público uma solução da sua carreira. O emprego, como a gente conhece, ele praticamente vai deixar de existir, com segurança e tudo mais. O que vai existir no mundo, problemas. E o empresário, os problemas servem para ser resolvidos. E o empreendedor é um solucionador de problemas, né? Então nós temos que abraçar as oportunidades, porque problemas significam oportunidades de empreender. E se você, né, é jovem, quer empreender, nós temos muitas possibilidades na Amazônia, né? Uma vez que os empregos vão acabar, quem vai realmente sobreviver? Quem pode prover soluções para um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais caótico. Então, é essa a minha mensagem. E aqui na Amazônia, como é mais difícil, há muito mais oportunidades do que no resto do país. E eu espero realmente que haja muitos empreendedores aqui. O mundo está olhando para a Amazônia com outros olhos, né? E que a gente deve também aproveitar esse olhar para tirar proveito de uma forma produtiva, em que o Amazônia dá, né, quem mora aqui também se beneficie, não somente o grande capital que venha e que monte uma indústria e que não deixe nada, né, na nossa região. Concordo. Então, muito obrigado, seu Antônio. Obrigado, Belisário. Foi um prazer, realmente muito enriquecedor. Tenho certeza que essa mensagem vai impactar muitos amazônidas e muitas pessoas lá fora também, né, vão aprender com essas nadadas que a gente dá aqui contra a correnteza e contra essa correnteza forte. Então, prazer. Obrigado, Belisário. Panamazônia, JungleCast. Valeu, pessoal. Você que está aí, acompanha os próximos episódios e abraço.